Nós estamos hoje no tema, não pare, mantenha-se firme. Podem sentar. Bom, eu acho lindo que o apóstolo Paulo, ali em 2 Timóteo, já é quando ele já passou por Filipenses, o livro da alegria, quando ele já viveu Atos, que ele escreveu lá as histórias que aparece, né? Paulo foi chamado pelo Senhor, daí ele vai escrevendo as cartas, e 2 Timóteo ele já está encerrando a sua vida, o Senhor já está chamando ele, e ele escreve isso, lutei o bom combate, ou seja, ele está falando assim, eu lutei, mas nem todas eu consegui vencer. Algumas pareceram muitas derrotas aos meus olhos. Para nós que acabamos de ver a vitória, parece uma derrota. Para outros, vai existir a vitória para nós. Então nós precisamos entender que se a gente permanecer, manter firme, existe um louvor com Jesus é só vitória, né? Então se eu permaneço, quem aí quer passar a eternidade com Deus? Levanta a mão, quem aí quer ir para o céu? Todos nós, né? Deus o livre o inferno, sai para lá. Mas aí, então para a gente alcançar o céu, para a gente alcançar a eternidade com Deus, vai precisar de nós manter firme. Em meio à vitória, estou lá firme. Em meio à derrota, estou lá firme. É isso que faz a diferença conosco. E o apóstolo vai nos ensinar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Atos capítulo 16, versículo 25. Essa é uma história muito conhecida de nós, onde Paulo e Silas louvavam em meio à prisão. Essa foi uma grande vitória do apóstolo. Nossa, ele foi preso injustamente, ele levou açoite injustamente, ele foi parar na prisão porque caluniaram. Quem sabe você tem passado por calúnia, quem sabe você tem passado por injustiça, mas agora vai contar da vitória do apóstolo Paulo. E olha como ele conseguiu em Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Minha amada, só para você entender, o apóstolo Paulo estava preso com Silas em meio ao cárcere interno, ou seja, o mais difícil, aonde ninguém conseguiria chegar, aonde ficavam os presos perigosos, aonde não se ouviria nada. Era úmido, era frio, era gelado, conta-se que era no inverno, ou seja, o apóstolo passou terríveis coisas, e ele estava nesse cárcere interno, aonde não se ouviria nada. Mas a palavra nos relata que perto da meia-noite, ou seja, Paulo e Silas não estavam desistindo, eles mantiveram-se firme, e enquanto eles não desistiam, enquanto eles estavam firmes, imagine você, vamos falar bem a verdade, meia-noite a gente já está querendo a nossa cama, com frio então, meu Deus, que delícia, uma cobertinha, uma mantinha, eu encapoto, coloco 300 mil pijama, coloco meia por cima do pijama. Quem acha que o marido, que a gente ia estar bonita para o marido no inverno, Deus o livre, eu sei, vocês também são assim, aquele monte de roupa, ou seja, só que meia-noite, eles ainda se mantiveram firmes, louvando ao Senhor, ou seja, parecia derrota, mas porque eles se mantiveram firmes, houve-se a vitória, ou seja, perto da meia-noite eles cantando, e o louvor deles era tão alto, que chegava aos outros presos, ou seja, imagine como aquele povo estava louvando, eu imagino que eles estavam igual nós aqui nessa segunda-feira, porque que adoração nós entregamos para o Senhor. Sim, entronizamos louvores ao Deus Altíssimo, ao único que é digno de louvor.
E eles estavam lá, se mantiveram firme. Você também está aqui, se mantendo firme. Não é perto da meia-noite, mas está aqui, em meio talvez às prisões que você tem passado, às angústias que você tem passado. Mas enquanto eles louvavam, tudo aconteceu como vitória. Ou seja, os presos foram soltos. A prisão, caiu por terra. Então houve-se uma vitória. Mas não foi assim sempre na vida do apóstolo Paulo. Muito pelo contrário, o homem foi chamado para sofrer em nome de Cristo. Ou seja, daí nós falamos assim, e a gente acha que a vida aqui é uma Disney. Eu não fui para a Disney lá dos Estados Unidos, mas eu digo para você, não é o mundo da Barbie, não é o mundo da Disney, onde, nossa, só vamos encontrar arco-íris na nossa vida. Não, nós vamos encontrar atribulados, nós vamos encontrar aflições, nós vamos encontrar umas lutinhas aí que a gente fala, meu Deus, de novo essa, parece que virou o ano e tem uma se repetindo na porta. Você fala, quando é que essa bênção vai sair da minha vida? E parece que tem algumas que emendam. E por que o apóstolo Paulo nos ensinou sobre lutar, sobre continuar? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Atos capítulo 27, versículo 41. Agora, aparentemente, nós vamos correr um pouquinho da prisão, nós vamos aparentemente para uma derrota do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 27, o versículo 41. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Mas a gente vê lá, acho que até uma vez eu já escrevi, barco que tem Jesus não afunda. Às vezes vai afundar, mas continuemos a palavra ali, Os soldados queriam matar os prisioneiros, para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio. Ou seja, o barco afundou ou não afundou? Afundou. O barco naufrágio, o barco, com um servo do Senhor. O barco afundou, deu errado. Foi uma derrota, aparente aos olhos humanos. Porque quem deixa sua vida com Cristo Jesus, não existe derrotas. Existe apenas propósito em meio à nossa dor. Olha que interessante, o apóstolo estava vendo tudo afundar. Continuando lá, os pedaços do navio destruído. Chegou aqui destruída, até esses dias eu brinquei e eu volto a brincar. Eu não quero as perfeitas. Deus o livre, elas que me ensinem depois. Eu quero as destruídas. As que estão falando assim, Cristo, sem você eu não consigo. Sem você, se não for a tua misericórdia, se não for a tua graça, se eu não... estou destruída. Gente, quando nós reconhecemos isso, Jesus vem e faz tudo novo. Assim, todos que chegaram à praia em segurança. Olha aí, agora nós vamos falar sobre a derrota, sobre o navio que afundou. O apóstolo Paulo teve uma palavra, vá para Roma. Só que em meio ao caminho para Roma, houve-se os ventos contrários. Quem aí não passou por um vento contrário? O apóstolo passou agora por ventos tão fortes, que o barco, sim, começou a afundar. Só que a palavra para o apóstolo Paulo é que em meio a 270 e poucos presos que estavam com ele, nenhum passaria pela morte.
Ou seja, havia uma palavra lançada: o teu lugar é em Roma. Só que em meio a esse aparente derrota do apóstolo Paulo, aonde o navio realmente afundou, sabe o que eu aprendo com Jesus? Que mesmo se parecer que afundou o meu barco, parece que deu tudo errado, parece que eu estou afundando, Ele ainda me faz andar sobre as águas. Ele ainda vai falar: filha, afundou esse barco? Pois não é isso que eu queria para você. Bora andar sobre as águas. Ou seja, com Jesus não tem derrota, minha amada. O apóstolo agora, o barco afundou, mas a promessa é que ele iria para Roma. Eu não sei qual é a promessa que você tem do Senhor. Só que o que acontece? O apóstolo não para em Roma. Ele vai cair na ilha. A ilha chamada Malta. E sabe o que acontece na ilha? É aonde a glória de Deus mais se manifesta na vida do apóstolo. Sabe por quê? Quando o apóstolo cai na ilha, sabe o que acontece? Uma cobra pica a mão dele. Uma cobra. Ah, minha amada, quantas cobras estão picando a tua mão? As que chamam de amiga no WhatsApp. Ai, Jesus. Né? Picou. Daí todo mundo olhou para ele e falou assim: certamente esse daí deve morrer. Porque se o barco dele afundou, quem sabe as pessoas estão falando aí, essa não é merecedora de estar na presença não. Ó, o barco dela afundou, agora uma cobra picou ela e tem problema demais. Sabe o que o apóstolo Paulo faz enquanto a cobra picou a mão dele? Joga. Lança a cobra para longe. Sabe por quê? Os filhos de Deus, revestidos por Cristo, por meio do batismo, o maligno não toca. Cobra não tem poder, minha amada. Veneno lançado sobre a tua vida, ciúmes, inveja, não tem poder na sua vida. Você é revestida, blindada, ungida do Senhor. É isso que você é. Então o apóstolo pega, tira a cobra. Daí falaram assim: vai inchar? Vai morrer? Ah, certamente vai morrer. Sabe o que acontece? O apóstolo nada sofre. E ele não sofre nada. E agora ele começa a orar pelas pessoas. E as pessoas começam, em meio a uma ilha que o barco afundou, a ser curados. Ou seja, aquilo que parecia que era para afundar ele, que parecia que era para o mal dele, uma derrota, um barco afundado, se torna em Cristo Jesus, aonde a glória se manifesta. Quem sabe você está em meio à ilha, você falou assim: Jesus, tudo afundou, tudo deu errado, e agora esse casamento foi para o beleléu. E Cristo está falando assim: deixa comigo, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, ah, minha amada, se você soubesse como é caminhar com Deus, é maravilhoso. Tem horas que eu surto, eu também dou a minha surtada. Tem horas que eu falo: Jesus, para onde tu vai me levar? Mas eu dou o passo, Ele dá o chão. Eu dou o passo, Ele dá o chão. Eu dou o passo, Ele dá o chão. Então eu ando pelas águas com Ele. E quando mesmo eu vou fundo, profundo no rio dele, eu sinto a segurança dele, a proteção dele sobre a minha vida. Jesus quer isso sobre você. Sabe, existe uma historinha, eu até contei esses dias na abertura de culto, mas não deu muito tempo de contar ela minuciosamente, que fala, né? Tinha um camponês. E falaram assim para o tal do camponês. Fugiu o cavalo dele e falaram assim: meu Deus, que azar. Ele foi e respondeu: tudo coopera, tudo coopera. Beleza, daqui a pouco os cavalos voltaram, o cavalo voltou. Só que voltou com outros cavalos. E daí falaram assim: nossa, que sorte. O camponês respondeu: tudo coopera, tudo coopera. E ficaram: nossa. Daqui a pouco, o filho do camponês quebrou a perna. Falaram: meu Deus, que maldição. Olha quanta luta você está passando. O camponês: tudo coopera, tudo coopera. Até que então, houve-se uma guerra.
E alistaram o filho dele para a guerra. Só que por causa da perna quebrada, o filho dele foi livrado de ir para a guerra. Então o que ele afirma para nós, Romanos 8, que fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. Ou seja, minha amada, tua vitória vai cooperar para o seu bem. Tua derrota vai cooperar para o seu bem. Ainda que você não enxergue hoje, como o apóstolo, aquela ilha em que ele foi levado, cooperou para o bem dele. Porque depois, olha o que vai falar para nós. Aqui é a palavra. Em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Durante os 2 anos seguintes, Paulo viveu em Roma, por conta própria e com toda a liberdade. Olha aí, Roma, a promessa do Senhor, é uma promessa sobre ti. Por conta própria e com toda a liberdade, recebia todos que o visitavam. Ele anunciava com ousadia o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Ou seja, o apóstolo precisou passar pelo barco afundando, pela ilha, para que onde ele conhecesse a glória de Deus. Sabe esse processo que você está passando, que você está achando que é uma derrota? Se você parar de olhar hoje como derrota e mirar no alvo, mirar na promessa, mirar no que Deus deseja para você. Todos os dias vai vir alguma luta. Tem algumas que você vai falar: puxa, venci essa. Tem outras que você vai falar: perdi. Tem algumas derrotas que eu olho, gente, que eu já orei 20... Quantos anos eu estou aqui na igreja? Vou esconder a idade. Não, eu já estou há 23 anos na casa de oração. E eu oro incansavelmente. E eu não recebi a vitória. Eu não recebi. Só que sabe qual é a minha vitória? É estar na presença do Altíssimo. Porque não tem nada melhor. É aqui que eu encontro o refrigério para minha alma. É aqui que eu encontro a cura para minha alma. É aqui que os meus dias são mais felizes. É no colo do meu Pai, daquele que me cuida, que por mais que pareça derrota. E daí a palavra conta, lá em Hebreus, eu queria que você pulasse Hebreus capítulo 10, versículo 39. Alguns relatam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Outros não trazem com firmeza, mas olha o que vai falar em Hebreus 10, 39. Só que agora eu vou na tradução da NVI. Vai falar assim para nós. Até tá aí, quem aí recebeu a lembrancinha? A Ana Júlia fez, linda, da tia Fer. Fala assim para nós: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Ou seja, minha amada, não retroceda, não pare na ilha, não pare na prisão, não pare no naufrágio, não pare na derrota, não pare na vitória, continue firme. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Minha amada, eu não venho falar de uma vitória para você terrena. Eu venho falar para você de uma vitória celestial. Que se você permanecer em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para ti. Que se você permanecer em Cristo Jesus, você herdará todas as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Como a Janayara sempre fala para mim, viu? Falei certo o teu nome. A Jan fala assim: você ama Apocalipse? Amo. Sabe por quê? Porque lá vai contar a minha morada celestial. E é isso que eu quero.
Eu não quero que você pare no meio do caminho. Eu não quero que você pare porque encontrou uma vitória. Quantas eu vejo, Jesus é tudo para mim. Pastor, eu não largo mais. Aparece o primeiro emprego, já desiste, dá vontade. Brincadeira, mas dá vontade. Dá vontade, meu Deus. Aparece um amor. Esquece do amor mais genuíno e puro que é Cristo Jesus. Puxa vida, hoje eu estou falando assim para você, ei, se você não parar no meio do caminho, você herdará todas as bênçãos que Cristo tem para você. Se mantenha firme, se mantenha em meio à vitória, continue adorando como fez Paulo e Silas. Em meio à derrota, continue glorificando, continue. Porque se você permanecer no final da corrida, você vai colocar a coroa da vida eterna. Você vai colocar uma coroa. Então Cristo tem muito mais para você. Não pare. Aqui continue orando, continue buscando. Mesmo que a gente ainda não veja. Porque olha o que Jesus vai nos contar. Agora eu queria que você abrisse em João capítulo 15, versículo 7. Olha o que Jesus fala para nós. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, se você em meio à vitória permanecer em mim, se você em meio à derrota permanecer em mim, sabe, muitas vezes Cristo não nos entrega algumas vitórias porque nos tirariam da presença. Conta-se que quando a pessoa recebe a unção, a promessa de prosperidade, o Senhor só entrega depois que Ele forjou o coração da pessoa. Que Ele vai saber que o dinheiro não vai corromper a vida da pessoa. Ou seja, tem algumas promessas que Deus não nos entregou ainda. Ainda não porque Ele se atrasa, jamais. Em 2 Pedro vai falar para nós que Ele não se atrasa com as promessas. Ou seja, é sinal que ainda nós não estamos preparadas para viver. Mas olha o que Jesus nos relata. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Ou seja, se você permanecer no Senhor e na palavra dEle, que é viva, eficaz, você pode pedir o que quiser e lhe será concedido. Só que para isso você precisa permanecer nele. Você não pode, o Pai não vai te entregar a bênção se te tirar da presença. Não vai. Ele só vai entregar, confiar em você, coisas concedidas por Ele, se você permanecer nele. Quem aí deseja permanecer no Pai? Se coloque em pé nesse exato momento. Vamos orar, para que a gente não seja uma geração inconstante. Não sei vocês, mas a coisa mais difícil é ser constante. Quem aí já começou o projeto Verão em algum determinado momento da vida, levanta a mão. E quem não continuou, levanta a mão também. Daniele, tudo diversas vezes, é verdade. Ou seja, quantas vezes a inconstância. Só que com Cristo nós não podemos ser inconstantes. Sabe por quê? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Esse louvor fala, quando a meia-noite chegar, é necessário que a chama esteja acesa. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Quem sabe amanhã eu não esteja mais aqui. E daí? Será que eu estava preparada? Será que eu permaneci nele? Será que eu lutei o bom combate? Então, como nós não sabemos nem o dia nem a hora, por via das dúvidas, nós permanecemos. Diz que um ateu falou para um cristão, né? Falou bem assim, eu não sei por que você acredita nisso. Ele falou bem assim, vamos fazer assim. Eu acredito, você não acredita. Só que eu tenho lucro, porque se existir céu e inferno, eu vou para o céu. Agora você
já sabe qual é o caminho. Sabe, na via da dúvida, permaneça. Porque com Cristo sempre vai ter uma vitória. Mas não permaneça pelas coisas que você pode ganhar. Permaneça porque Ele tem coisas lindas sobre a tua vida. Mas não adquirir bens financeiros, não é sobre isso. É sobre um amor que foi feito na cruz do Calvário. É sobre o que nada, mãos humanas não podem comprar. Eu não sei vocês, mas só quem já foi abraçada por Jesus em algum momento, quem já passou por encontro com Deus, retiro. Nossa, a hora que tocou meia-noite ali, voltei no retiro, me deu uma saudade. Sabe, quem só passou por esse amor que te abraça, que te envolve, que te ama, que fala assim, só quem passou por isso permanece sempre. Eu desejo que você conheça nessa noite esse amor que te abraça, esse amor que vai fazer você permanecer, não porque Ele pode te dar alguma coisa, mas porque você encontrou o amor da sua vida. Jesus Cristo está aqui, minha amada. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. E eu queria muito que a igreja ficasse com os olhos fechados, adorando, pedindo, Senhor, me ajuda a permanecer em Ti. Mas eu também queria orar por aquelas que estavam quase desistindo, falando, Deus, eu não suporto mais. Eu desisto disso. Eu desisto dessa luta. Eu desisto. O meu barco afundou. Quem sabe você sentiu que o barco afundou. E você está falando assim, Jesus, já era esse casamento. Jesus, já era esse emprego. Jesus, já era. Eu estou aqui com vontade de morrer. Eu estou afundando. Venha aqui para frente que nós vamos orar por você. Nós estamos aqui, alinhada com o céu, para orar, para que saia isso de você agora, nesse exato momento. Que o barco que estava afundando, segundo aos seus olhos, comece agora você enxergar que Deus tinha um propósito, uma cura para você. Feche seus olhos e oremos ao nosso Senhor.